Fala, queridos, e aí? Agora a gente vai começar uma prática mesmo, vai começar meio que construir o nosso material, certo? E aí a gente vai partir para esse material que a gente está desenvolvendo aqui. Vamos mostrar cada uma das ferramentas. E a primeira ferramenta, que é o que está aí no título desse vídeo, que a gente vai trabalhar com colunas, ou que a gente pode chamar das seções internas, não é isso? Vamos lá. Então aqui eu tenho a página branca, toda branca no Elementor. Como é que eu faço para deixar essa página toda branca? Porque ela não vem nessa forma, né? Eu já tinha mostrado antes aí. Ela vem no formato com tema para você começar a adicionar. Mas para você deixar ela desse formato, você vai vir na engrenagemzinha aqui embaixo, configurações. E aqui onde está layout da página, você vai selecionar Elementor Canvas, ok? E aí, prontinho. Esse aqui já está explicado, não vou explicar novamente. E aí agora a gente vai começar na parte de colunas. Inicialmente você pode fazer dessa forma. Você vai criar uma seção. Como é que eu vou fazer para criar essa seção? Ok, só criar nesse maisinho aqui, eu entendo. Adicionar seção. Clicou, foi. Selecione a sua estrutura. A estrutura são as colunas, são as seções internas. Beleza? A gente tem aqui de 1, 2, 3, 4. O máximo aqui que se trabalha é 4. Eu ainda não vi se trabalhar mais do que isso. Mas tem outras e outros formatos diferentes para você estar utilizando. Eu vou colocar aqui em 2, ok? Como você pode ver, já foi criado essas duas seções internas, duas colunas dentro da minha seção principal. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente tem uma aqui, se você clicar em uma delas, você vai ter onde tem esse íconezinho aqui, certo? Aí editar a coluna. Você clicou, você vai ter as configurações dela. Você vai ter a largura da coluna em percentual, alinhamento vertical, aquele alinhamento assim, de baixo para cima, ou de cima para baixo, ok? Alinhamento horizontal de esquerda para direita, deitado, entendeu? Espaço entre widgets. Aqui tem um espaço em pixels dentro dos widgets que você colocar dentro de cada coluna. Vou só dar um exemplo. Vou colocar dois widgets aqui de imagem, um de título e um de imagem, só para você ter uma noção do que se trata. Coloquei um de título e coloquei um de imagem abaixo do título. Eu tenho dois widgets dentro dessa coluna. Para ver a questão do espaçamento entre os dois, aqui eu tenho por padrão 20. Se eu colocar 0, olha o que acontece. Ele junta, certo? Se eu vou aumentando, a depender do que da necessidade que eu estiver desenvolvendo no site, ele vai colocando esse espaçamento entre eles. Eu não recomendo fazer dessa forma, porque ele vai padronizar todos os widgets que você estiver trabalhando dentro deles, certo? Mas é só para vocês entenderem a questão da ferramenta. Tag HTML é que você vai utilizar, por exemplo. Aí eu tenho aqui, a gente tem div, header, aqui são mais questões de códigos. Eu não vou nem entrar muito no assunto sobre isso daqui, porque não tem muita necessidade. Como você vai trabalhar, você tem que trabalhar tudo em default, essa questão de tag HTML. Como nosso curso é para te ensinar a você trabalhar sem precisar programar, então esses são tópicos para programadores, então eu não acredito que tenha muito a ver com o que eu estou oferecendo aqui para vocês. Então, mantenha default, padrão, pronto. Vai manter dessa forma. Voltando aqui nas colunas, né? Aí a gente vai ter estilos. O que a gente vai ter aqui em estilos? A gente tem um fundo. O fundo é o background, ok? Aí você vai visualizar tipo de fundo. A gente tem aqui o tipo clássico, que é padrão de cor ou imagem. Vai depender de você adicionar. Se eu vou colocar aqui cor, por exemplo, aí eu vou colocar, ele vai mudando, entendeu? É bem rápido, a alteração que você fizer aqui automaticamente vai lá na tela de visualização. Tem a parte de degradê, gradiente, que a gente pode estar utilizando. Como é que esse gradiente eu vou mostrar aqui? Deixa eu só apagar essa imagem, olha só como é que fica, tá? Você vai selecionar, tem aqui cor, a cor padrão, né, cor primária, você vai mudar da forma que você quiser. Local, é como a posição que vai interceder entre uma cor e outra, que essa posição ela define o quanto vai ser difusa essa junção das cores, entendeu?
A cor secundária você pode selecionar também, a forma que você quiser. Aqui nesse caso está o vermelho, vocês estão vendo aqui. A gente tem azul em cima, vermelho embaixo. Essa é a questão do gradiente. O tipo, tem um linear é basicamente dessa forma, em linha reta. Eu tenho radial, o radial é como se fosse um círculo, e esse círculo começa de uma cor no centro, e nas bordas do círculo é outra cor. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você pode ver que, tipo, no centro do conteúdo da coluna aqui, ela tá com a cor um pouco azulada, que é a cor principal que está aqui, é no centro. Nas bordas, ela dá uma cor secundária que é a cor vermelha. Se você for ver aqui, ó, entendeu? Posição, aí você define centralizado, centro-esquerdo ele vai ficar aqui, centro-esquerdo, tá aqui o centro na horizontal e o esquerda, o centro na vertical e a esquerda na horizontal, beleza? Essas aqui são as informações que você vai clicando e testando e ver como é que fica melhor no seu site. A parte de hover. Hover é simplesmente uma transição que quando você passa o mouse, essa transição acontece. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, colocar aqui uma cor, como já tinha explicado lá sobre essas funções, aqui é a mesma coisa. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um verde. Poderia colocar um degradê também, que tem aqui o gradiente, só para mudar para vocês visualizarem. Mas eu coloquei dessa forma que a duração da transição em milissegundos, vou colocar 1 segundo, duração da transição. O que vai acontecer? Quando eu passar o mouse, não aconteceu. Que paia, viu? Tem que ver porque que não aconteceu. Ah, será? Ah, tá. Entendi. É. Então, o hover é essa função em que você passa o mouse em cima, aí ela vai mudar a condição do que foi configurado nessa aba normal, certo? Aí eu tenho um detalhe, se você colocar o gradiente aqui, no hover, ele também deve ir no gradiente, porque senão não vai funcionar. Beleza? O que eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, marquei a cor, coloquei uma cor verde. Eu passo em cima, nada acontece, ok? Se eu colocar aqui o gradiente, marcar aqui o gradiente, quando eu passar o mouse em cima, olha o que acontece. Ele tá essa função, entendeu? Questão do tempo, duração da transição. Posso colocar rápida ou posso aumentar o tempo da transição e por aí vai, ok? Então, vamos aqui agora ver sobreposição de fundo. Basicamente a gente chama isso de blending. Quem usa Photoshop, por exemplo, eles vão entender melhor. Os blend modes, que aí vai trabalhar essa questão da sobreposição, que é um meio de mesclagem das imagens. Por exemplo, eu vou só fazer um teste aqui. Com esse fundo que já está aqui, eu vou colocar uma sobreposição de fundo. Colocar uma sobreposição de fundo com... Vou procurar uma imagem aqui no Google só para mostrar para vocês. Certo?
Vou colocar essa imagem aqui desses pinguins. Para eu colocar essa imagem em sobreposição de fundo, vou clicar em tipo de fundo, onde tem o clássico. A imagem só funciona no tipo de fundo clássico, certo? Vou clicar em escolher imagem, enviar arquivos, vou selecionar arquivo. E aí dentro de selecionar arquivo você vai procurar a imagem que você baixou. Ele vai fazer o upload dessa imagem. Você vai enviar essa imagem. E aqui embaixo você tem um modo de mesclagem. Aqui você vai definir tamanho, posição, o anexo você vai ficar em rolagem ou fixo. O fixo ele rola junto, ele fixa na tela e quando você rola a imagem dá a impressão de que ele está parada ali e ele não rola junto com a tela, certo? Posição, colocar centralizado, dá para ver mais ou menos aqui. Se eu colocar aqui modo de mesclagem, ele vai meio que misturar as condições da imagem, as cores da imagem, junto com a cor que você colocou aqui em fundo. Então ele vai dar um efeito um pouco diferente a depender da imagem e as cores que você vai estar utilizando. Isso daqui é bom você estar testando e ver qual que se encaixa melhor no seu projeto, certo? É bem interessante estar se trabalhando dessa forma. Se eu vim aqui, ó, posição é aquela mesma outra questão que a gente estava vendo na parte das colunas, onde tem a posição centralizado, centro-esquerdo, centro-direito. Lá onde eu estava vendo a questão do degradê, do gradiente, quando eu selecionei, aí tem essas questões das posições, o gradiente radial, não é isso? Questão de anexo é isso que eu falei, por exemplo, colocar aqui rolagem. Aqui é que eu não tenho espaço para estar fazendo a rolagem, mas se colocar em fixo, ele mantém. Quando eu rolo a tela, ele vai manter dessa forma dentro desse quadro. Ele vai mexer o quadro e não a imagem. Aí é como se a questão dos pinguins ali, ele estivesse passando da cabeça aos pés dele e ele não vai mexer direito. Ele não vai ficar fixo. Ok? Repetir, como isso aqui é um background, você vai colocar repetição. O que é essa repetição? Por padrão, ele repete em todos os ângulos. Ele tem essa imagem. Se a imagem compor a tela inteira, ele vai repetir na vertical e na horizontal. Como você não quer fazer dessa forma, você vai clicar em não repetir. E aqui você escolhe. Se por padrão ele repete, você pode clicar em repetir. Repetir na horizontal, ali deitado, né? Da esquerda para a direita, ou na vertical, de cima para baixo. Eu vou clicar em não repetir, ele permanece. Vou colocar rolagem aqui, só para você vai mexendo e você vai vendo como é mais interessante. Tamanho, aqui a gente tem o tamanho automático, que é reconhecido pelo tamanho. A própria ferramenta ele reconhece o tamanho do elemento, da imagem que você está colocando e o tamanho do quadro, da coluna que você está trabalhando. E aí ele dá um resultado automático de acordo com essas dimensões. Normalmente, por padrão, já vem nesse formato. Aí, preenchimento completo, ele utiliza 100% do espaço e 100% do tamanho da imagem, certo? Quando eu vim conter, ele vai pegar o tamanho da imagem no formato horizontal e vertical, altura e largura da imagem, e vai distribuir para que fique em uma proporção, a imagem fique na proporção e ela não ultrapasse as bordas. Nesse caso a imagem ficou pequenininha, porque a altura dela é bem baixa e aí ela ficou centralizada. Entendeu? Que aqui eu tinha configurado centralizado. Aqui eu posso colocar o centro-esquerda e ele vai para o cantinho. Esse formato de conter, ele é mais utilizado quando você quer trabalhar as imagens reais, em tamanhos reais, e que ele não ultrapasse a margem que você está colocando, quando você tem calculado exatamente o tamanho do elemento que você está configurando. Personalizado, você vai escolher quais dimensões que você vai estar trabalhando com a sua imagem. Questão de percentual, entendeu? Posso colocar aqui, ó, 100% ou 0%. Até esse tamanho. Aqui você vai definir. E aí a gente tem as configurações. O que eu normalmente trabalho é em pixel.
ou em porcentagem. Eu prefiro trabalhar em porcentagem, por quê? Porque o seu site ele tem que ser responsivo. Quando você trabalha com material responsivo, quando você coloca a configuração por padrão em porcentagem, ele vai reconhecer a tela, as dimensões e vai trabalhar de uma forma mais assertiva quando você trabalha em porcentagem, de acordo com o tamanho que está sendo estabelecido ali, que você está criando, em cada quadro, em cada coluna, em cada seção, certo? Como aqui eu já mostrei para vocês a questão de sobreposição de fundo, o que a gente vai visualizar aqui é borda. A borda, a gente vai ter aquela mesma questão do normal e do hover. Se passar o mouse em cima, ele vai mudar. Nesse caso, eu tenho aqui normal. Tipo de borda, eu tenho sólido, duplo, pontilhado, tracejado e groove. Você vai testando qual borda é mais interessante. Você for ver, ele está mudando o formato das bordas. Cada vez que você muda. Então aqui não tem segredo. Você testa e vê qual que fica melhor. Ok? Vamos colocar aqui o sólido. Largura da borda. Aqui você tem como colocar a largura da borda. Vamos colocar por padrão. Ele vem aqui, ó, vincular valores em conjuntos. Quer dizer que a alteração que você fizer em um será feita em todos. Eu posso colocar aqui 5 pixels, por exemplo. Vamos colocar, tá vendo? A borda vai ficando mais grossa. 5. Vou aumentando a borda também. Ok, mas aí eu não quero fazer as bordas dessa forma. Cada borda, cada lado dessa borda, ela pode ser alterada da forma que você bem entender. O tamanho, no caso. Apenas a largura da borda você pode fazer essas alterações. Como eu faço isso? Você vai clicar aqui, vai desvincular os números e aí você vai fazer a alteração que você bem entender. Como é isso aqui, ó. Direita, a borda, eu posso mudar da forma que eu quiser. A esquerda, eu posso mudar da forma que eu quiser. O superior, eu posso mudar da forma que eu quiser. Colocar valores totalmente diferentes. Isso ajuda em determinados projetos que você pode estar desenvolvendo. Ok? A cor da borda, por padrão do tema, ela está vindo preta. E aí eu vou fazer o quê? Selecionar a cor da borda que eu quiser. Não tem segredo. Onde tem borda, cor, tipo de borda e tal. É só você, primeiro, você lê, aperte os botões e testa, ok? O que a gente tem aqui? Arredondamento, é os cantos das bordas. Você vê alguns sites, tá as bordinhas lá de canto, todas arredondadinhas, bonitinhas, bem circulares, é essa opção aqui. Também você tem como fazer da mesma forma anterior, de utilizar os números por padrão vinculados para ter as bordas, os arredondamentos serem iguais, ou você pode arredondar cada canto da borda da forma que você quiser. Posso colocar aqui, ó, 25 pixels, tá vendo? Tá arredondando, beleza. Aqui, mas eu quero que embaixo não tenha arredondamento, como eu queria que tivesse reta. Eu vou clicar aqui e eu vou tirar onde tem inferior e vou remover. E eu vou chegar aqui e eu vou reduzir. Tá entendendo? Então, tudo é ajustável de acordo com a sua necessidade. E aqui eu já tenho mais uma outra questão, sombra de bloco. Eu posso estar fazendo o quê? Isso daqui é um bloco, é uma coluna, mas é reconhecida também como bloco. A sombra de bloco eu posso criar aqui. Tá vendo? Quando eu clico, eu tenho a cor, que eu posso selecionar a cor que eu quiser para essa sombra. E aí eu tenho a opacidade aqui embaixo, que aqui eu coloco mais transparente, aqui eu coloco mais densa, certo? E aqui agora embaixo, vamos colocar essa sombrinha roxa só para você ter uma noção, com uma opacidade um pouquinho mais alta. Eu venho aqui novamente. Aqui eu tenho agora a posição horizontal e vertical. Aqui eu vou colocar a posição que a borda, que a sombra ela vai chegar. Horizontal. Se eu colocar no 0, ela vai ficar centralizada. Certo? Ela vai ficar centralizada. Se eu jogar isso daqui para a esquerda, ela vai direcionar para a esquerda. Se eu jogar para a direita, ela vai direcionar para a direita. Vertical aqui, da mesma forma. Cima e baixo. Ok? Cima ou baixo. Tá entendendo? Borrar, ela vai borrar mais a sua sombra. Isso dá uns efeitos bem interessantes quando você estiver passando no site. Espalhar.
Tá vendo? Ele espalha mais a sua sombra de acordo com a sua necessidade ou o design que você estiver criando. Tudo isso gera um código no CSS do seu site que você vai fazer uma alteração bem rápida. Tipografia. Você tem cor de cabeçalho, cor de texto, cor do link, cor de passar o mouse. Normalmente essas informações elas não são, porque você vai... Olha, tipografia, você vai escolher a cor. Você vai, conforme que você escolhe, você muda lá. Cor do texto. Aqui já não tem, que seria cor do cabeçalho, porque isso aqui, o cabeçalho é um título. O título é representado pelas as tags H1, H2 e H3. E aqui, quando se fala de título, cabeçalho, ele vai para essa informação. Cor do texto era se eu criasse um texto aqui embaixo. Vamos colocar aqui o widget de texto aqui. Tá vendo? O widget de texto está aqui. Vim aqui novamente na coluna. Estilo, tipografia. E aqui vou fazer. Também nem foi. Corta aqui. Beleza? Então, essas informações de tipografia você tem aqui, mas elas não são tão relevantes, porque em cada um dos elementos você vai fazer sua própria configuração. Mas você tem aqui para navegar e identificar cada uma das coisas que você tiver curiosidade ou está trabalhando. Mas eu normalmente nem mexo nisso daqui, eu nem abro essa coluna essa aba aqui de tipografia. Eu faço a edição do estilo de cada um dos textos que eu defino aqui. Por exemplo, cor de texto. Aqui não tá por causa que eu tinha feito a configuração anterior aqui em tipografia. Eu vou remover aqui. Certo? Aqui para você ver, cor de texto, eu coloco a cor que eu quiser. A fonte tem uma vasta, nem tão vasta assim, mas tem uma quantidade de fontes interessante para você estar trabalhando, vinda do próprio Elementor, certo? Você adiciona a fonte que você quiser, aí você define o tamanho, você define o peso, que é a largura da fonte, o peso da fonte. E aí você vai definir transformação, vai colocar maiúscula, mas isso daqui é uma outra aula, ok? Então, voltando aqui mais para a questão aqui, tipografia. Eu não recomendo nem estar utilizando, certo? Porque você vai editar, novamente, você vai editar separadamente cada uma das informações que você vai estar definindo. Aqui em avançado, essas informações elas são sim importantes. Agora eu vou passar para vocês que elas são padronizadas e nessa aula você vai captar toda essa questão. Nas próximas aulas eu nem vou tocar no assunto, eu só vou chegar e fazer. Entendeu? E se nem for necessário fazer, eu nem vou fazer, porque eu já vou estar ensinado aqui. Ok? Então vamos lá. O que é margem? Margem é o espaço fora da caixa. Entendeu? O que você for perceber, eu tenho uma linha aqui que está colada com a linha azul e eu tenho uma linha aqui. Tá vendo? A borda e tal, tá tudo colado com a linha azul. Eu não tenho margem nenhuma, espaçamento nenhum entre esses dois elementos, está colado. A margem ela vai me dar um espaço entre esses dois, tá entendendo? Eu tenho as margens aqui da mesma coisa também que eu tinha feito lá antes, a questão da borda e a questão do arredondamento, entendeu? Aqui. Se você quiser trabalhar, olha aqui, ó. De um lado mais margem, de outro lado menos margem. Você também consegue. Então aqui, vamos colocar padrão aqui. Vou colocar 100 aqui, só para você, 100 pixels, só para você entender. Aqui em padding é também margem, é espaçamento. Só que o padding é um espaçamento que ele vem dentro da caixa. Esse daqui eu vim fora da caixa, entendeu? O espaçamento do padding ele vem dentro da caixa. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem, entendeu? Ele deu um espaçamento de 50 pixels dentro das bordas que eu tinha feito aqui dentro dessa coluna. Ok? Então isso aqui não tem segredo. Às vezes você vai precisar isso daqui para dar um respiro no seu design, para ele não ficar sufocado. É a palavra que a gente usa mais no design. Acho que essa é a palavra certa. Para não ter tanta informação e a informação ela não ficar apertada ali de uma forma em que meio que prejudique o entendimento do layout. Então esse espaçamento é importante para você estar trabalhando dessa forma.
para você pegar esses conceitos. Estilos de movimento é a animação. Eu mostrei na aula como é que é essa animação na aula anterior, não foi? Só um exemplozinho. Então aqui não tem segredo. Efeito de movimento. Vai lá, você clica, vai escolher movimento de entrada. Na hora que o seu site abrir, na hora que ler esse código desse site, desse espaço aqui, ele vai simplesmente criar um efeito de entrada. Você vai determinar esse efeito de entrada, ok? Eu não recomendo estar utilizando muitos efeitos, porque o seu site vai ficar pesado. Utilize os efeitos apenas nos locais necessários, para chamar uma atenção, para falar assim, nossa, para dar um espanto, no bom sentido, é claro. Não é dizer espanto, não, seria surpresa. A parte que você quer determinar no site em que o cliente, o usuário que for acessar, tem uma surpresa, você coloca um efeito. Você diagrame para que seja dessa forma. Imagine como se fosse um PowerPoint que você estiver fazendo a apresentação e que você está colocando um conteúdo e aí você passa o slide e esse slide faz o quê? Aparece uma surpresa, uma oferta, um botão, alguma coisa do tipo. Imagine que seja dessa forma. Dessa forma é interessante você estar trabalhando isso. Se não for desse jeito, não utilize com frequência no seu site, porque vai acabar pesando o seu site e o usuário final, alguns segundos, faz muita diferença para quem está acessando. Então pode influenciar na desistência do usuário quando for acessar o site do seu ou do seu cliente, ok? Então, não abuse desses efeitos. A parte do responsivo. Aqui eu tenho tópicos simples. Ocultar no desktop, ocultar no tablet e ocultar em celulares. Algumas informações não são necessárias de você estar colocando no celular. Ou tem imagens muito pesadas de você não estar, para você... É interessante você não colocar no celular, porque normalmente as pessoas no celular eles utilizam o 3G, o 4G, pode gastar muitos dados móveis dele e pode prejudicar muito na questão de usabilidade do seu site na parte de mobile e nos celulares. Então o que você vai fazer é pegar algumas imagens que estão no tablet ou no celular e você vai simplesmente aqui, ocultar no tablet ou no celular. Como é que eu sei que isso aqui ocultou? Você pode vir aqui, como eu tinha mostrado em outra aula, aqui em modo responsivo. Quando você vir em mobile, você vai ver que ele vai estar assim, preto e branco e listrado, o que você criou. Quando estiver dessa forma, você pode saber que ele não irá aparecer no seu site. Certo? Então vamos voltar aqui para o desktop. Vocês entenderam isso? Responsivo. Ok, atributos. Essas questões de atributos e CSS personalizado, eles só vêm em questão do Elementor Pro, só pagando para você ter acesso. Existem as formas que você pode estar fazendo sem precisar disso. Isso aqui vai ser alguns macetes que eu vou estar passando para vocês futuramente. Caso vocês saibam um pouco de CSS, por exemplo, irá ajudar muito. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar o código CSS, mesmo sendo esse recurso bloqueado no próprio Elementor, ok? Então, muita coisa do que eu passei nessa aula, por isso que essa aula está um pouco grande, e muita coisa do que eu passei nessa aula não será passado em outras aulas, como eu tinha falado antes. Esses conteúdos que eles são padrões, eu não vou explicar novamente, ok? Então, vou colocar até um título nesse curso aqui, algumas configurações adicionais, padrões do WordPress, do Elementor, ok? E aqui agora a gente vai para a nossa próxima aula. E só passar aí, que vai direto, beleza? Vai lá.